No capítulo 15 de Macabeus, é um capítulo de grandes reviravoltas. A promessa de paz e autonomia feita por Antíoco VII, Sideste, se revela uma tática para obter ajuda contra Trifão. Assim que Antíoco consolida seu poder, ele se volta contra Simão, exigindo o retorno das cidades conquistadas. A resposta de Simão é de firmeza e reivindicação do direito histórico sobre a terra. O capítulo termina com o envio do general Sendebeu para atacar a Judéia, marcando o fim da curta paz e o início de um novo conflito. A independência da Judéia, conquistada a duras penas, é novamente posta à prova. Vamos à leitura. 1 Macabeus, capítulo 15. Antíoco, filho do rei Demétrio, escreveu das Ilhas do Mar uma carta a Simão, sacerdote e chefe dos judeus, e a todo o povo. Dizia assim sua carta: o rei Antíoco a Simão, sumo sacerdote e príncipe, e ao povo judeu saudações. Perversos apoderaram-se do reino de meus pais, mas quero recobrá-lo e restabelecê-los como foi outrora. Organizei, pois, um poderoso exército e aluguei navios de guerra, e pretendo penetrar no país para vingar-me daqueles que o devastaram e assolar inúmeras cidades. Pela presente carta, confirmo todas as imunidades conferidas por meus reais predecessores e todas as dádivas que eles te fizeram. Dou-te a permissão de cunhar uma moeda especial para teu país, que Jerusalém e os lugares santos gozem de liberdade. Todos os armamentos que mandastes fazer e todas as fortalezas que construíste e que estão em teu poder, podes guardá-las. Que te sejam perdoadas desde agora e para sempre as dívidas que deves ou deverás ao tesouro real. Quando tivermos entrado na posse do nosso reino, dispensaremos honras a ti, a teu povo e ao templo, de maneira que vossa reputação fique célebre em toda a terra. No ano 174, entrou Antíoco no reino de seus pais. Todas as tropas se ajuntaram a ele, de modo que foram poucos os que ficaram com Trifão. Este, perseguido por Antíoco, foi refugiar-se em Dora, cidade marítima, porque sabia que o mal o ia atingindo e que seu exército o abandonava. Antíoco cercou Dora com 120.000 homens e 8.000 cavaleiros. Cercou a cidade e seus navios aproximaram-se, formando assim um bloqueio por terra e por mar, sem deixar ninguém sair ou entrar. Nessa ocasião, Numênio e seus companheiros voltaram de Roma, com cartas dirigidas aos reis e aos povos. Eis o conteúdo. Lúcio, cônsul romano, ao rei Ptolomeu, saudações. Os embaixadores enviados por Simão, sumo sacerdote, e pelo povo judeu, com amigos e aliados, vieram a nós para renovar a amizade e a aliança de outrora. Trouxeram eles um escudo de ouro de 1000 minas. Nós resolvemos então pedir aos reis e aos países que não lhe causem mal, nem lhe movam guerra contra eles, às suas cidades e aos seus campos, e não se alinhe a seus inimigos. Aprove-nos aceitar seu escudo. Se judeus apóstatas se refugiaram junto a nós, entregai-os ao sumo sacerdote Simão, para que ele os castigue segundo sua lei. A mesma carta foi enviada ao rei Demétrio, a Átalo, a Ariarate, a Sarses e a todos os países, a Sampsames, aos espartanos, a Delos, a Mindos, a Sicionia, a Cária, a Samos, a Panfilha, a Lícia, a Alicarnasso, a Rhodes, a Faceles, a Cós, a Cide, a Arados, a Gordina, a Cinido, a Chipre e a Cirene. A cópia dela foi enviada ao sumo sacerdote Simão. O rei Antíoco continuava o cerco de Dora, oprimindo a todos os lados, construindo máquinas de guerra e encerrando Trifão, de maneira que ele não pudesse mais sair nem entrar. Por sua vez, enviou Simão 2.000 homens de escol para combater ao lado dele, além de prata, ouro e muitos equipamentos. Mas o rei não quis aceitá-los. Ao contrário, retirou o que lhe havia concedido a princípio e mudou de atitude para com ele. Enviou-lhe um de seus amigos, Atenóbio, para comunicar-lhe isso. Vós vos ocupastes de Jope e de Gazara, cidades de meu reino, como também a fortaleza de Jerusalém. Assolastes o território, devastastes gravemente o país e vos apoderastes de numerosas localidades em meu reino. Entregai agora as cidades das quais vos haveis apoderado e os tributos das regiões que conquistaste fora das fronteiras da Judéia.
ou então dá em troca 500 talentos de prata e 500 outros talentos pelas perdas causadas e pelas rendas das cidades. Do contrário, iremos à guerra. Atenóbio, o amigo do rei, chegou então a Jerusalém. Ali, ao ver as honras prestadas a Simão, o armário com as taças de ouro e prata, sua habitação faustosa, ficou maravilhado. Referiu, todavia, as palavras do rei, e Simão respondeu: não foi uma terra estrangeira que conquistamos, nem a propriedade de outrem que conservamos, mas somente a herança de nossos pais, injustamente usurpada durante algum tempo por nossos inimigos. Chegou a hora para nós de a reivindicarmos. Pelo que toca a Jope e Gazara, que tu reclamas e que fizeram tanto mal ao nosso povo, devastando o país, nós te concedemos 100 talentos. Atenóbio nada respondeu, mas voltou cheio de ira para junto do rei, repetindo-lhe essa resposta e contando-lhe o fausto de Simão, bem como tudo o que vira, e isso levou o rei a uma grande ira. Por esse tempo, Trifão fugia em navio para Ortócia. O rei nomeou então Sendebeu, comandante supremo da costa, e entregou-lhe tropas de infantaria e cavalaria. Encarregou-o de atacar a Judéia. Deu-lhe ordens de construir Quédron, de fortificar os acessos, de atacar o povo judeu, enquanto ele mesmo perseguia Trifão. Chegando a Jâmina, Sendebeu começou a importunar o povo judeu, a realizar incursões na Judéia, a fazer um grande número de prisioneiros e a massacrar os habitantes. Construiu Quédron e colocou ali infantes e cavaleiros com a ordem de realizar investidas e de infestar os caminhos da Judéia, como lhe ordenara o rei. O resumo de Macabeus capítulo 16 é um final agridoce para a saga macabeia. Ele mostra a continuidade da luta por meio da nova geração, com João Hircano, demonstrando sua capacidade de liderança. No entanto, o livro encerra com a chocante traição e morte de Simão, o último dos irmãos macabeus, em um ato de extrema perfídia. A ascensão de João Hircano ao poder, porém, garante a continuidade da dinastia dos Asmoneus, cumprindo o legado de seu pai e tios. O livro termina, portanto, com uma nota de continuidade e esperança, mesmo em meio à tragédia, e aponta para a nova era que se inicia sob a liderança de João. 1 Macabeus capítulo 16. Subindo de Gazara a Jerusalém, veio João anunciar a seu pai os atos de Sendebeu. Mandou então Simão vir seus 2 filhos mais velhos, João e Judas, e lhes disse: eu, meus irmãos e a casa de meu pai, temos combatido os inimigos de Israel desde nossa juventude até o dia de hoje, e muitas vezes conseguimos libertar a nação. Mas já estou velho, enquanto que vós, graças a Deus, tendes a idade necessária. Tomai, pois, o meu lugar e o de meu irmão. Ide combater por nossa raça e que o socorro do céu esteja convosco. João recrutou no país 20.000 combatentes e cavaleiros. Foram eles contra Sendebeu e acamparam em Modim. Levantaram-se ao romper do dia, avançaram pela planície, e eis que um exército numeroso de infantes e de cavaleiros apareceu diante deles, estando separado apenas por uma torrente. João dispôs seus homens diante do inimigo, mas percebendo que eles temiam passar a torrente, atravessou-a por primeiro e, a exemplo dele, todos atravessaram em seguida. Dividiu seu exército e colocou os cavaleiros no meio dos infantes, porque a cavalaria inimiga era muito numerosa. Fizeram soar as trombetas, Sensebeu e seu exército foram derrotados. Muitos dentre os seus caíram sob os golpes, e o restante fugiu para a fortaleza. Judas, irmão de João, foi ferido, mas João perseguiu o inimigo até Quédron, construída por ele. Muitos fugiram para as torres construídas no campo de Azoto, mas ele incendiou-as e pereceram cerca de 2.000 homens. Depois disso, João voltou em paz para a Judéia. Ptolomeu, filho de Adubo, tinha sido nomeado comandante da planície de Jericó. Possuía muito ouro e prata, porque era genro do sumo sacerdote. Seu coração ensoberbeceu-se e ele resolveu tornar-se senhor do país. Maquinou, pois, uma traição contra Simão e seus filhos para livrar-se deles. Ora, num 10º mês, isto é, no mês de Sabate do ano 177, quando ele percorria as cidades do país para cuidar de seus interesses, Simão desceu a Jericó com seus filhos Matatias e Judas. O filho de Adubo recebeu-o dolorosamente no forte de Doque, que tinha construído, e onde ele havia ocultado seus homens. Deu um grande banquete,
E quando Simão e seus filhos ficaram ébrios, Ptolomeu e seus companheiros ergueram-se, tomaram suas armas e lançaram-se sobre Simão na sala do banquete. Mataram-no, como também seus 2 filhos e alguns de seus servidores. Isso foi uma grande perfídia cometida em Israel, e pagou-se o bem para o mal. Ptolomeu escreveu ao rei para informá-lo, pedindo que lhe enviasse tropas de socorro e lhe cedesse a região e as cidades. Mandou outros a Gazara com a missão de matar João. Convocou por meio de cartas o chefe do exército para entregar-lhes prata, ouro e presente. Enviou outros emissários a conquistar Jerusalém e a Montanha Santa. Mas antecipando-os, alguém veio a Gazara avisar João que seu pai e seus irmãos tinham perecido e que tinham enviado assassinos para matá-lo. Com essa notícia, João ficou espavorido, mas mandou prender aqueles que vinham matá-lo e os exterminou, sabendo perfeitamente que tinham a intenção de assassiná-lo. As outras palavras de João, suas guerras e os seus feitos, que realizou com valentia, como construiu as muralhas, tudo isso está narrado nos anais de seu pontificado, desde o momento em que ele se tornou sumo sacerdote em lugar de seu pai. O resumo de Coríntios capítulo 1 é uma defesa apaixonada da teologia da cruz. Paulo confronta diretamente a arrogância da sabedoria humana que havia se infiltrado na igreja de Corinto e mostra que a cruz de Cristo é o centro da verdadeira sabedoria e do poder de Deus. Ele usa a composição social da própria igreja para provar seu ponto. A salvação é um ato de graça que não depende do mérito humano, garantindo que toda a glória seja dada exclusivamente a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, dos versículos 18 ao 31. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo com a sua sabedoria não reconheceu Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos. Não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é astuto no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estáis em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Nesse trecho de Coríntios capítulo 2, Paulo se defende da acusação de ser um pregador fraco, que não usava a oratória valorizada pelos gregos. Ele afirma que sua aparente fraqueza não era um defeito, mas uma estratégia deliberada. Ele queria que a fé dos coríntios fosse solidamente fundamentada no poder de Deus e não na persuasão de argumentos humanos. A mensagem central é que o evangelho é um poder em si mesmo, que não precisa de ornamentos retóricos para ser eficaz. 1 Coríntios capítulo 2, dos versículos 1 ao 5. Também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência, nem da sabedoria, anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não deve saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nesse trecho do Salmo 83, o salmista conclui sua reflexão fazendo um apelo a Deus e reafirmando a bem-aventurança de quem o tem como refúgio. Ele expressa a convicção de que um único dia na presença de Deus é mais valioso do que uma vida inteira em qualquer outro lugar.
A passagem termina com uma declaração solene da generosidade de Deus e um resumo da felicidade que advém da confiança nele. Salmo 83, dos versículos 10 ao 13. Ó Deus, nosso escudo, olhai, vede a face daquele que vos é consagrado. Verdadeiramente, um dia em vossos átrios vale mais que milhares fora deles. Prefiro deter-me no limiar da casa de meu Deus, a morar nas tendas dos pecadores, porque o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. O Senhor dá a graça e a glória. Ele não recusa os seus bens àqueles que caminham na inocência. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em vós confia. Nesse trecho do capítulo 2 de Eclesiástico é um hino de encorajamento para aqueles que buscam a sabedoria divina. O autor usa a história como prova de que Deus é fiel e misericordioso. Ele adverte contra a hipocrisia e a duplicidade, contrastando a obediência dos fiéis com a perdição dos que se desviam. A mensagem final é de confiança plena na misericórdia de Deus, a qual deve ser o refúgio dos cristãos em todas as circunstâncias. Eclesiástico capítulo 2, dos versículos 10 ao 18. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia. Ele perdoa os pecados no dia da aflição. Ele é o protetor de todos que verdadeiramente o procuram. Ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. Ai dos corações tímidos que não confiam em Deus e que Deus por essa razão não protege. Ai daqueles que perderam a paciência, que saíram do caminho reto e se transviaram nos maus caminhos. Que farão eles quando o Senhor começar o exame? Aqueles que temem o Senhor não são incrédulos à sua palavra, e os que o amam permanecem em sua vereda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.